Estamos de volta com o Game Shark para explorar a história de Hyrule Warriors Age of Calamity. O jogo se passa 100 anos antes de Breath of the Wild e, apesar de funcionar como uma prequel, é um spin-off e, portanto, não é considerado parte da cronologia principal da franquia. Logo no começo do jogo, um pequeno guardião surge no castelo Hyrule, no mesmo momento em que os poderes de Zelda despertam. A criatura consegue usar um portal para viajar no tempo, antes da grande calamidade que iniciou os eventos de Breath of the Wild. Dá uma conferida em um pedacinho do começo do jogo. Protect everyone. Depois dessa cena que a gente acabou de ver, o pequeno guardião chamado Terraco está em Hyrule Field, onde o rei Hoenn está reunindo soldados. Lá também está Link, que nota a presença do guardião. Com a ajuda do Sheikah Slate e dos estudos de Purah e Hobb, os heróis conseguem analisar as memórias do guardião e descobrir detalhes sobre a grande calamidade que os aguarda no futuro. E vamos parar por aqui para não dar mais nenhum spoiler, mas já deu para perceber que a história de Age of Calamity pode ser um pouquinho confusa, né? Isso porque, aparentemente, o jogo cria uma nova linha do tempo alternativa para a franquia, como se ela já não tivesse linhas do tempo bastante. Agora a gente vai falar sobre uma funcionalidade bacana de Hyrule Warriors. O game conta com um modo cooperativo local que permite que 2 jogadores joguem a campanha de Age of Calamity juntos. A tela fica dividida horizontalmente e dá para selecionar os personagens que desejarem desde que eles já estejam desbloqueados. Eu ainda não tive a chance de experimentar esse modo, mas eu quero muito porque eu e o meu tio jogamos muito Samurai Warriors e sempre foi muito divertido. Se você tiver a chance de testar o multiplayer local, aproveita porque eu tenho certeza que a experiência vai ser outra. E infelizmente a única forma de jogar o co-op de Age of Calamity é localmente, já que a Nintendo não tem planos de disponibilizar um multiplayer online para o jogo. Uma pena. E olha, se você é um grande colecionador de amiibos, saiba que Age of Calamity é compatível com as miniaturas da Nintendo. Todos os bonecos, incluindo de personagens que não são da franquia Zelda, podem oferecer um tipo de recompensa no jogo. Só que, diferentemente do que acontece em Breath of the Wild, nenhum amiibo oferece equipamentos exclusivos aos jogadores. Entretanto, vale a pena usá-lo se você tiver à sua disposição, porque é possível fundir e vender os equipamentos obtidos para aprimorar a sua progressão no jogo. E um detalhe importante é que você só pode escanear cada amiibo uma única vez dentro do jogo, e só é possível escanear 5 bonecos por dia. Para fazer isso, basta selecionar a opção Amiibo no menu inicial do game e posicionar a miniatura no local correto do seu Joy-Con ou do seu Pro Controller.
E por fim, vale lembrar que por conta da chegada de Hyrule Warriors, a Nintendo relançou o lindíssimo pacote que contém os 4 amiibos dos 4 campeões. Meu sonho de consumo, eu chorei largada porque é impossível comprar um troço desse aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos dá pra comprar cada campeão por $13, o que atualmente vale cerca de R$67. Mas nas lojas aqui no Brasil não dá pra achar esses amiibos por menos de R$200. Triste realidade do brasileirinho gamer. E antes de continuar explorando todos os detalhes de Hyrule Warriors, vamos conferir o quadro do Mais Geek de hoje aqui no programa. Jeff Caio, vai que é tua. E aí, Bruno, pessoal do Game Shark, hoje a gente vai falar de Twin Mirror, o jogo dos criadores de Life is Strange, é isso, Maxon? O novo jogo dos criadores do Life is Strange, da Dontnod. Dontnod, sim. Pra ser muito sincero, quando foi anunciado esse jogo com um trailer lá de anúncio e tal, eu não fiquei assim tão empolgado, não. Por isso mesmo eu me surpreendi muito no final das contas, foi um baita jogo. Fez jus aos últimos lançamentos, que pra mim o Life is Strange 2 continua como um dos melhores. Tell Me Why também foi bem legal, mas esse aqui, ele tem um teor um tanto diferenciado. Entendi. Se você não ficou muito empolgado é porque ele não é tão assustador, então talvez dê pra todo mundo jogar de boa, sabe? Que tipo, isso. Funciona. Não, foi só com anúncio. Mas aí depois jogando, ele foi me surpreendendo a cada cena, sequência, porque assim, eu digo que não é parecido, mas ele segue aquela mesma ideia de que são jogos narrativos, focados em narrativas e com tomadas de decisão. Mas, então me conta um pouquinho sobre quem é Sam Higgs, que é o protagonista, certo? Isso. O começo do jogo, ele voltando pra sua cidade natal, que ele saiu dela já faz um tempo, ele volta pro velório do amigo dele, o melhor amigo dele, que na verdade já foi. E aí fica um tanto assim, por que será que ele saiu de lá? Ele é um jornalista, existia ali uma cidadezinha chamada Basswood, que vivia em função de uma mina, de mineração ali. E uma matéria que ele fez colocou tudo isso em pauta, tudo isso em jogo. Entendi. Mudou, assim, para sempre o destino da cidade e dos moradores. Então, assim, dá pra dizer que ele não é mais bem-vindo nessa cidade. Mas ele vai mesmo assim, é um desafio pra ele no início. E aí, quando ele tá dirigindo, indo até a cidade, já vê que ele não é uma pessoa normal. Ele tem uma figura ali, uma pessoa que tá sempre com ele, meio que a consciência dele, um amigo imaginário, alguma coisa do tipo. Entendi. Então existe também essa questão logo de início, porque os jogos da Dontnod, por mais que tragam alguns assuntos difíceis de lidar em videogame, eles também são jogos que têm a questão sobrenatural muito saliente, muito importante. Entendi. E, assim, ele é jogado da mesma forma que o Life is Strange é jogado. Então. Essencialmente. Meio que você vai passeando ali pelos cenários. Você interage, conversa com as pessoas, pega alguns itens, interage com o cenário de forma geral. Tem bastante... Não vou dizer bastante, mas algumas sequências você entra em uma capacidade única do jogo, que diz talvez de... Tá, ele é um bom repórter, então ele consegue fazer uma análise mais aprofundada de determinada cena. Como, por exemplo, logo no início do jogo, quando ele visita onde o amigo dele teve um acidente de carro que levou ele a falecer. A filha dele, que era muito amiga dele, antes dele ir embora da cidade, ela não acha que é simplesmente um acidente de carro que aconteceu e pede pra ele investigar. Então você tem umas respostas que você toma, você dá umas respostas ali que você pode até que moldar um pouco a personalidade desse personagem, mas não muito, né? Porque ele já é um personagem feito ali, então. E agora que você tinha mencionado da questão sobrenatural, como é que ela funciona dentro desse jogo específico que, pelo que eu tô entendendo, não é o sobrenatural no sentido assustador, é mais no sentido... Não, por exemplo... de ter o mistério ali do outro mundo. Não é aquela coisa de voltar no tempo, não é alguma coisa de telecinésia, não é alguma coisa de telepatia, mas ele consegue, como se fosse entrar numa outra realidade, que ele tem uns artifícios mais elaborados para conseguir examinar uma cena de crime. É tipo o modo detetive do Batman. Essencialmente, mas aí tem toda uma outra realidade com um visual bem alegorizado, bem interessante. Eu pensei que você ia ficar bravo comigo quando eu falei do modo Não, detetive. mas é essencialmente porque ele é um repórter, ele tem ali um faro. O filme é uma coisa meio parecida com o personagem do Hannibal, da série do Hannibal. Ele não vi entra essa numa outra série. realidade, aí ele consegue analisar friamente a coisa, vai por esse lado. E aí você chega a conclusões que pode ser que desdobre outros caminhos da história. E eu acho que a novidade maior fica por conta que a Dontnod entregou esse jogo num formato não episódico. Você não precisa pegar a parte 1, essa não é a parte 1, é um jogo inteiro. Exatamente. Você não vai ter uma parte 2, 3, 4, 5. O Life is Strange 2 sofreu bastante com isso, um dos episódios demorou meses e meses pra sair. Mas saiu inteiro já, né? Já, sim. Tá. Inclusive é um dos que eu mais recomendo, o Life is Strange 2 eu acho um jogo excelente, mas isso meio que
prejudicou o jogo, assim. Demorou muito pra sair, se eu não me engano, no episódio 4. E aí o pessoal dá uma dispersada na atenção, mas nesse caso a história completa. Aham. Mas você acha que vai ter uma continuação ou alguma coisa? Sim. Faz sentido? Eu acho ter que uma já tá tudo continuação? bem fechadinho ali. Tá. Inclusive tem outros finais, ele convida a revisitação, que você que joga bom. de novo. Sim, dá pra rejogar. É a parte Desdobre boa, a né? história, investigue mais aprofundadamente em determinados lugares. A cidade é um lugar muito interessante, com personagens interessantes do passado dele. É grande o jogo? Não, umas 3 horas eu acho que é o suficiente. Nossa, só 3 horas. Assim, eu não acho que seja pouco. E assim, puxando da memória, foi mais ou menos isso que eu joguei. Tá. Mas como ele convida a revisitação, que você pode ter finais diferentes, pode encontrar caminhos diferentes da história, então eu acho que é um tamanho justo. E um jogo que está lançado na Epic Games Store, Isso que eu ia falar. Xbox One, PS4 e traduzido os textos para o nosso idioma. Aí, ó. Então é isso. Vocês aí voltam com o Game Shark e até amanhã. Valeu, tchau. O Game Shark vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí porque no próximo bloco a gente vai exibir o nosso review de Age of Calamity. Fica com a gente.